Bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Prana, um podcast cheio de prana. O nosso podcast sempre traz convidados, convidadas especiais para inspirar a gente. E hoje eu trouxe uma amiga querida que, na verdade, a gente nem tem tanta convivência, né? Mas desde o primeiro encontro a gente se conectou profundamente. O meu sentir, com certeza, que é a Eli. Hoje a gente vai falar sobre astrologia. E eu convidei a Eli para falar um pouquinho para gente, agora nesse começo do ano, em 2026, porque eu considero uma linha de conhecimento, porque basicamente eu trabalho com yoga, que trabalha com autoconhecimento, autoconsciência, e através da astrologia a gente tem esse olhar mais específico. Então, para mim, é um assunto muito precioso, muito rico. E fazia tempo que eu queria falar sobre astrologia aqui, e eu tinha você na cabeça, né? Vou chamar a Eli para vir e agradeço muito o teu sim, a tua disponibilidade. Então, senhoras e senhores, vamos aproveitar esse encontro. Estamos aqui, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a esse universo maravilhoso que é pelo qual, né, eu sempre sintonizo e sigo esse meu caminho, né, da astrologia. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, o teu convite, Dani, que nem em nenhum momento eu vacilei, É verdade. porque eu sabia, assim, que falar sobre aquilo que a gente ama, sobre aquilo que a gente pratica mesmo. Então a gente está num momento em que todo o nosso conhecimento, né, tudo aquilo que a gente já conheceu, ele está ao encontro da grande sabedoria. E a grande sabedoria é a nossa prática. Então, assim, a astrologia, para mim, ela foi um marco na minha vida, sabe? Através dela, foi que eu fui compreender realmente qual era o meu propósito maior nessa vida. Não que o nosso propósito, aquilo que a gente passou, não seja algo que a gente tenha que passar, mas porque cada um tem um caminho a seguir. Nós fizemos as nossas escolhas, mas muitas vezes eu acredito que a gente passa por vibrações que o universo nos oferece, que esse mundo, né, essa sintonia que existe, ele nos direciona, ele nos guia, ele nos dirige, e a gente passa. Então, eu tive um caminho interior à astrologia e um posterior à astrologia. Uhum. Porque a Eli, ela é mestre em educação, é Isso. escritora, mestre em reiki, terapeuta floral, astróloga, né? Então, você teve toda uma jornada ali acadêmica, né? Isso. Que você estava me falando, que se formou em educação, em pedagogia, daí fez um mestrado em paralelo. Antes disso, fez uma outra faculdade, né? De publicidade e Também publicidade e propaganda. propaganda também. Então, Aham. Qual é o teu signo? o meu signo é Leão, Ah. com ascendente em Peixes e com a lua em Touro. Ah. Então, hoje a gente percebe bem isso. Então, Aham. eh, anteriormente, né, quando eu estava na área da educação, era algo que realmente, desde criança, eu sempre quis ser professora. Mas, na verdade, eu não atuei diretamente na sala de aula, eu sempre atuei fora de sala de aula. Uhum. E o mundo acadêmico, intelectual, era algo que me fascinava naquele período. E esse mundo de astrologia, esse mundo espiritual, esse mundo pelo qual eu vivo hoje, de uma certa forma eu rejeitava. Eu Uhum. não queria ouvir falar, porque para mim o que valia era a questão científica, né, era o intelectual. Eu gostava muito de ler, eu gostava muito de fazer cursos e assim eu fui, né. Fui Aham. seguindo todo esse caminho, até chegar ao final que eu digo, né, embora sempre tu traz junto, é uma bagagem que tu conserva e que tu valoriza. E eu cheguei ao mestrado na área da educação, porque eu sempre quis estudar. Então eu pensava que não, eu tenho que estudar, 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 estudar. Aí quando eu já cheguei no mestrado, eu senti um vazio, sabe, um vazio imenso, como se: "Aí agora, o que é que eu vou fazer?". Isso tudo,
está comigo, mas me parece que está faltando alguma coisa. Uhum. Então, foi nesse período realmente que eu pedi, porque eu sou muito assim dos sinais. Inclusive, né, eu tenho vários amigos que me dizem amiga dos sinais. Então eu olho muito, sabe? Agora, inclusive, eu estou olhando para essa flor tua aqui, né? E através dela, ela está emitindo algum sinal, algum aconchego, alguma coisa do próprio tema que eu vou falar agora. Então eu vejo assim, cada coisa traz um sinal. Cada pessoa vem até mim sempre me trazendo um Uhum. sinal, alguma coisa. Uhum. E às vezes a gente pensa assim: "Ai não, é alguém que tem que falar, é alguma coisa que tem que me dizer, que tem que ser claro", mas não é. Eles vêm assim para que você decodifique, né. Então aí buscando esse sinal, eu saí por Balneário, porque eu não morava em Balneário não, né, eu morava lá no oeste catarinense. Ah, Daí eu vim para é? cá para fazer mestrado e acabei ficando Tá. aqui, né, Aham. que já foi uma grande Mudança. transformação. E aí buscando esse sinal, eu andava por aí e pedia: "Olha, eu preciso de um sinal agora, qual é o meu novo caminho? Para onde eu devo ir? Alguma coisa está mudando em mim". E foi o que aconteceu, eu entrei num espaço que eu gosto muito, que é esse espaço místico, esotérico, né, essas lojas, assim, sempre me fascinavam. As livrarias e este espaço, mas eu ainda não sabia o porquê desse espaço. Chegando lá, eu olhei assim e pensei assim: "Poxa, será que é para mim montar uma loja disso?". Começou, né, a Uhum. me deu uma sensação, assim, eu comecei, né, sabe, lágrimas brotaram no meu rosto, me arrepiou, assim. É isso, mas o que que eu vou fazer? Então, olha, eu ainda estava no outro lado, né, "Ah não, vou montar uma loja". Arrasou. Aí fui, conversei com uma pessoa que trabalhava na loja, e gostei de conversar muito com ela, ela me trouxe algumas informações, assim, bem interessantes. Aí eu comprei alguma coisa e saí. Quando eu chego, assim, fora, eu vejo um anúncio de curso, mas era curso de tarô na época, né. Aí eu falei assim: "Ai, vou fazer esse curso", mas ainda tinha medo, porque eu ficava muito com medo, tinha medo desse outro lado, porque eu precisava de uma coisa mais segura, né, científica. E aí eu procurei essa pessoa para fazer o curso. Quando eu vou encontrá-la, era aquela que tinha me atendido na loja, Sim. que é a Karen, né. Uhum. Karen Veloso, acho que você conhece, a grande astróloga, Aham, que aham. foi com ela que eu fiz o primeiro curso de astrologia. Antes disso, você fez o de tarô, Antes então? do tarô, aí quando eu fui fazer o tarô, eu conheci ela que era astróloga. Uhum, uhum. Aí ela disse assim: "Olha, eu pretendo fazer um curso aqui". Aí eu olhei para ela e falei assim: "Então faça, que eu vou ser a tua primeira aluna". Uhum. E foi assim, sabe, que começou, né, a acontecer. Eu comecei a fazer o curso, ela montou uma turma, a primeira turma dela de Balneário Camboriú, mas no início eu te confesso, eu pensei assim: "Não, eu não vou conseguir, é muito difícil". É muito difícil. E é É muito muito difícil estudo, mesmo. É, é muito é. estudo. Então era muito gráfico, é muita coisa Uhum. para você olhar e eu pensei que eu não ia conseguir, sabe. Mas não desisti, porque eu sou bem persistente, né. A gente vai com medo, mas tem Mas coragem e vai lá e enfrenta. E eu tinha uma certeza dentro de mim que era alguma coisa para mim. Mas o que que eu queria? Não, eu vou primeiro conhecer o meu mapa. aham, Eu não com vou certeza. ser astróloga, eu já dizia: "Não, eu não vou ser astróloga. Eu vou conhecer o meu mapa, porque eu quero me reconhecer agora, realmente, em essência, qual que é realmente o meu propósito de vida". E já tinha percebido que o mapa oferecia isso né, por tudo que eu já tinha ouvido durante as Uhum, aulas. E a gente foi estudando, e quando eu fui estudando meu mapa, eu olhava assim e falava: "Não, não é possível", uhum. sabe. "Poxa, aqui está me mostrando realmente um outro caminho". E aí a gente foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e aí eu percebi que era esse realmente o meu caminho do momento, porque daí eu comecei a me apaixonar. Uhum. Eu comecei a me apaixonar por aqueles, né, aqueles gráficos, não sei se você já viu, né,
Já viram O o mapa. mapa? Nossa, Que quando eu mostro o mapa, as pessoas ficam apavoradas, porque é precisa muita ser coisa. alfabetizado realmente, né? Alfabetizado. Então, é uma alfabetização. Eu vou Uma outra língua, decodificando os os sinais. sinais, eu vou decodificando, né? E depois vou aprendendo os valores, né? Qual é a vibração, qual é a energia que determinado planeta, mas é tudo por símbolo. E o mapa é por símbolo, e é um cálculo. Então, ali começou tudo, começou toda a transformação na minha vida. Aí dali eu parti para o Reiki, que eu nem, né, também achei que nunca faria isso. Fui conhecer o Reiki, fui conhecer a Diksha, sabe? Daí fui conhecer os florais. Aí mergulhei nesse mundo da yoga, sabe? Sou uma praticante apaixonada mesmo da yoga. A yoga me trouxe muita estrutura para que eu realmente seguisse esse caminho que eu precisava seguir. E então eu mergulhei na astrologia e hoje eu sou apaixonada. Vamos falar de astrologia? Vamos, sabe? Então, Astrologia, interessante que para mim, eu sou virginiana, né? ah, Cética, precisa ver para crer, sim, entender, precisa de lógica. E meu ascendente é em Gêmeos e minha lua é em Gêmeos, então é uma mente muito mercuriana, muito bem, realmente da razão, né? Então, quando eu fui fazer o primeiro o mapa astrológico, que é individual para cada um, né? Tem o seu, enfim, é como se fosse um mapa, uma bula da pessoa, né? A gente vai entendendo os nossos potenciais, as nossas dificuldades, né. E eu fui, porque eu ganhei de presente, não fui eu que fui atrás, eu ganhei de presente, fui, e sentei ali, a hora que eu saí exatamente com essa sensação que você descreve, né, de: "Meu Deus, a pessoa ali sabe mais de mim do que eu mesma", e lendo ali, né, o céu do momento. Então, foi algo que fez muito sentido para mim, e desde então, a gente entra em sintonia, porque é uma coisa que enquanto você não conhece, parece muito subjetiva, não tem muita lógica, é coisa, né, de gente muito zen, mas na verdade é uma linha de conhecimento, né, uma leitura muito profunda de como impacta essa energia dos astros aqui da gente, né, em cada um. Então, é algo porque tem um preceito de Hermes Trismegisto, né, que fala que assim como é em cima, é embaixo, né, sim, que eu acho que essa lei hermética, ela traduz e pronto, né, o fundamento da astrologia, né, assim como o que é em cima é embaixo, né, impactando essa energia aqui pra gente, né, de alguma forma. E precisa realmente se letrar para conseguir entender, né, e é difícil mesmo. mas assim, para quem é, né, virginiana, que nem você diz, né, que Aham. você precisa ver para criar, É. é que você precisa, né, precisa bastante da cientificação, Sim, né. sim, sim. Então é nesse amplo. E para mim foi ótimo isso, porque eu era assim, Aham. sabe. Aí o que que aconteceu? Então a gente precisa mesclar, é tal Aham. como, né, o teu signo. Então assim, o mapa da pessoa, o que a gente diz de signo, é onde a gente tem o sol, tá, somente o Uhum. sol. Mas nós, na verdade, somos todos Todas as os signos, energias, é. né, todas as energias. Então, muitas vezes, você não se identifica com esse que você diz que é o teu signo, que é o teu sol, aonde estava o sol quando você nasceu. Aí você diz: "Não, mas eu sou de Não tal faz signo, sentido mas para não faz mim. sentido". Aham. Aí quando você vai olhar no mapa, realmente, às vezes, não é que não faz sentido, faz, mas você tem mais vibração de outros signos, Uhum. porque o nosso mapa é assim, eh, eu vou dizer que é como uma pizza, né. Aham. A gente, né, a gente fala assim, a roda do zodíaco, e eu digo assim, a roda da vida, e eu sempre coloco assim, pode ser mapa astral, mapa natal, carta da vida, eu gosto muito de colocar a carta divina, a carta da vida, porque Uhum. realmente é muito precioso. Eu até trouxe o meu mapa aqui, sabe, Ah, esse é o teu. porque, eu Hum. tenho o meu mapa, eu sempre digo assim, quando eu faço mapa, porque eu faço mapa para as pessoas, eu falo assim: "É uma coisa muito sagrada, porque ela é tua", sabe. E eu estou te colocando algumas coisas, e isso vai ficar aqui entre nós. Uhum. Agora você, a partir do que você ouviu, você pode fazer, porque te pertence. Sim. Eu apenas vou te mostrar esse olhar, vou te indicar esses caminhos.
Então, nessa roda, né, da vida, a gente tem todos os signos. E cada pedacinho dessa pizza, né, que a gente diz da roda da vida, é um setor da nossa vida. Aí, nesse setor, a gente vai ter um signo, sabe? Mas muitas vezes não é na primeira casa que você fala, a gente fala casa, é o setor, né? Então são 12 Uhum. casas, 12 signos. Uhum. E aonde que está o teu sol nesse setor? Uhum. Que é o signo que conhecido, É o né? sol. Aí, Uhum. então, tipo assim, o que que é o sol? O sol é aquele que move a tua vida, é aquele que faz com que você, sabe, que você rode, que você tenha incentivo, que você brilhe naquilo pelo Uhum. qual você veio aqui para fazer, Uhum. sabe? Então você, ó, qual é o setor da minha vida que eu preciso, né, fazer algo, preciso compreender, entender, para que a minha vida comece a fluir. Uhum. Então, nós somos todos os signos. Aí o que eu vou mostrar é isso, aonde você tem mais possibilidades. E eu, na verdade, assim, gosto muito de mostrar para as pessoas as facilidades, os que elas vieram para ter, para brilhar, os caminhos pelos quais elas podem seguir. Porque muitas vezes você tem o outro lado. Sim, Uhum. você Tem os tem, desafios, né? mas tu tem muito mais possibilidades do que desafios. Uhum. E quando você enaltece, você reconhece, você tem consciência dessas possibilidades, você já interage com ela. Você já passa interiormente a vibrar e vibrando dentro de você, você vibra no universo. Então, toda essa energia vem para que você faça tudo isso fluir. Aí, então, assim, cada setor desse tem um signo que manda, né? Que é o dono. E esse signo ou no teu caso, falar teu de virgem, o virgem, ele é dono da casa 6, sabe? No setor 6 da Rotina, nossa vida, o saúde. dia a dia, a saúde, que você já deve saber, né? E quem é o regente dessa casa? O planeta, que daí tem os planetas Sim. também que interferem na nossa vida. É Mercúrio. Uhum. Sabe? Então, o virginiano vai estar sempre ligado com o Mercúrio, mas nem sempre ele vai estar na casa Tão 6. conectado, porque É, daí depende de onde está o isso. Mercúrio, em qual. Se os dois estão juntos no mesmo setor, na mesma casa, que é a Uhum. casa dele, que é a Aí é 6, mais aí eu vou forte. ter que dizer, então, ó, olha aqui, Aham. né? O teu Entendi. Sol, o teu Mercúrio, o teu Virgem, tá tudo nessa casa. Então, Uhum. você tem muitas possibilidades. É uma casa que você tem que fazer rodar. Que às Uhum. vezes, muitas vezes a pessoa pensa, não, mas eu vou ter que, é o meu profissional, é o meu relacionamento, é o meu não sei o quê. Não, você primeiro faz a tua casa do dia a dia, sabe? Fluir dentro daquilo que é teu propósito, aí os demais vão acabar. Aham. Aham. Então, aquela coisa muito drástica, né? Isso, não, sabe? Não tem. Aí, muitas vezes as pessoas falam assim, Mercúrio, né? O Mercúrio está Ah, do retrógrado. retrógrado, sim. Gente, retrógrado é uma oportunidade. Sim. Silencie, Rever. sabe? Reveja, olhe para dentro de você. Vá praticar meditação, vá praticar yoga, ok. Sabe? Isso não é que ele vai atrapalhar a minha vida, Uhum. porque eu é que faço as coisas Sim, acontecerem, sim. sabe? Então, Inclina, mas não determina, né? O isso, que, o que os sim. astrólogos normalmente Aham. falam, Isso, né? a gente oferece, né, uma oportunidade para que a pessoa se reconheça, Uhum. mas não é uma coisa fatalista, porque a astrologia ela não é fatalista. Você Uhum. tem a liberdade de me ouvir e seguir conforme Uhum. você Uhum. pensa, sente, né? Eu gosto muito do sentir, que é aquilo que você tem que seguir nesse momento. Aí depois você vai percebendo. Você vai Uhum. percebendo. Mas eu posso dizer assim que de todos os mapas que eu já fiz, mais de 10 anos, né, que eu estou Mais de fazendo, 10 anos. então por isso que eu fico cada vez mais encantada. Eu vejo assim o mapa, eu vejo a pessoa e eu às vezes eu não conheço, não tenho necessidade nenhuma de conhecer, Uhum. sabe? A gente vai conhecer quando faz a leitura, várias pessoas eu não conhecia, mas aí você vê que a pessoa vibra e ela vai dizendo, não, é isso mesmo, nossa, como é que você percebeu isso e tá. Uhum. Então eu percebo, e pelo meu, que cada mapa que eu faço, cada encontro para mim é precioso.
Então, ele vem para me mostrar alguma coisa, não importa o quê. Então, quando alguém me convida, me chama para fazer um mapa, eu já faço: "Puxa, o que essa pessoa vem me dizer?". Aí eu sempre vou olhar o meu mapa, e sempre vou aprendendo, por isso que a astrologia ela é um campo ilimitado. Você tem muitas possibilidades. Então você vai estar se autoconhecendo a todo instante. E o mais importante para a nossa vida hoje é isso É o mesmo, né, autoconhecimento. é o autoconhecimento. Então assim, ó, voltando ao mapa, né, da pessoa, eu sempre digo assim: quando você sabe o teu mapa, reconheça o sol, a lua e o ascendente, sabe. A tríade, né, Saber onde estão. aonde eles Uhum, estão, em que signo eles estão, uhum, qual é o setor da tua vida que eles estão, se nesse setor existe muita influência de planetas ou não. uhum. Sabendo disso e guardando isso, você já vai conhecer um pouquinho mais de Mas você, aham. porque o sol é o teu brilho, né. O sol vai te mostrar todo o caminho que você precisa seguir. O que é a lua? A lua são as nossas emoções. Né. Então como eu sinto, como eu que eu quero ser acolhida, como as pessoas como, né, eu acolho as pessoas, como são os meus sentimentos. E ela tem uma influência muito, muito grande, tanto é que na antiguidade, começou a astrologia, eles faziam sempre a leitura pela lua, Mais pela lua. mais pela lua, depois que começou, né, o sol e aí foi a história foi indo, né, porque a astrologia não é uma ciência de hoje, né. Não. Ela é milenar. Antigamente as pessoas seguiam realmente pela astrologia, né. Uhum. Ela era algo que era dos reis, né, dos poderosos, que não se chegava, né, É. à grande população. Hoje não. Hoje a gente tem esse privilégio, né, O de acesso, saber, de né. se conhecer. Então o ascendente também é muito importante, porque o ascendente é o quê? É aquele signo que estava ascendendo no universo quando você nasceu. Porque o teu mapa, o gráfico aqui do teu mapa, que é esse, né, o meu caso coloca esse daqui, ó, isso daqui, sabe, é o que eu faço a leitura. Essa configuração estava no universo, as constelações, os planetas, no É a momento em que eu fotografia a do céu fotografia do quando céu, a pessoa nasce. quando a pessoa Uhum. nasce. Aí então um signo estava ascendendo. Uhum. Esse é o que você guarda, né, esse é o que você é, essa é a tua porta de entrada, é como as pessoas te Te veem. veem, sabe. E ele é muito importante. Então por isso que às vezes eu não me identifico com o meu sol, porque eu sou muito mais o ascendente. No meu caso, eu também não me identificava com o meu ascendente, sabe. Só que eu sou pisciana, sabe, é muito intenso, é muito forte. O meu ascendente, né, ele me trazia todas essas questões, sempre, hoje eu percebo. Só que eu buscava outra coisa antes, né, mas ele manda muito, e é muito importante que a gente saiba. Então sabendo desses 3, você já vai saber como eu sou, qual é a mudança que eu preciso fazer em mim, para chegar ao meu sol, e como que isso tudo movimenta através das minhas emoções, porque as nossas emoções são nossa prioridade, né. As Uhum. nossas emoções nos trazem muita coisa para que a gente possa, eu digo sempre assim, evoluir. Da experiência, É, né, da do humano. experiência. E eu acho muito interessante também, porque à medida que a gente se reconhece nessas características, sabendo que existem as outras, acho que a gente cresce um pouquinho entendendo que somos pessoas diferentes. Então você entende: "Não, mas aquela pessoa tem um olhar totalmente diferente do meu". E tá tudo bem, porque é da natureza dela olhar dessa forma, sentir dessa forma diferente. Porque enquanto a gente ainda está se desenvolvendo, a gente, tem essa percepção de mundo, e acho que todo mundo tem essa percepção como a nossa. Por exemplo, uma coisa que é lógica para mim, não é lógica para quem está do meu lado, então para mim causa estranheza, Sim. até eu ter essa leitura, conseguir entender, né, compreender que talvez não, talvez a pessoa veja de uma forma completamente diferente, e é assim que tem que ser, graças a Deus, né. Porque não existe nenhum mapa igual ao É. outro, porque são, né, a configuração do mapa são por graus, né, porque são cálculos matemáticos, né, quem Aham. começou com a astrologia trouxe a matemática, né.
assim. Então, qual é o posicionamento de determinado planeta no universo? Onde estão as constelações? E elas não estão paradas, né? Elas estão sempre, Se né? movendo. Estão sempre se movendo, é um movimento, assim como nós somos também. E quando você reconhece como que você funciona, automaticamente você vai olhar para o teu parceiro, para a tua parceira, para as pessoas que estão contigo, de uma outra forma, quando você reconhecer também que eles são diferentes, sabe? É Então a muito. gente tem, né, a astrologia, a gente faz, né, o mapa do casal, né? Então muitas vezes as pessoas não estão se entendendo e por determinadas, né, tem determinado planeta, por exemplo, quando nós temos o Saturno, né, que é o planeta, né, é aquele que nos exige, é aquele que nos cobra, Senhor mas do eu sempre digo karma. a coisa mais importante, né? Ele nos traz para a realidade, porque ele é objetivo, ele é claro. E a pessoa que está com a gente também tem ele numa configuração intensa e forte, nós vamos ter conflitos, muitos conflitos, porque eu vou querer mandar, ele vai querer mandar, sabe? E aí a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Mas quando eu sei que acontece isso, quando eu tomo essa consciência, opa, espera lá, eu preciso ceder, né? Se eu continuar mandando, não respeitá-lo ou respeitá-la, a gente vai criar um conflito maior. Então, são essas, né? Essas, eu não sei se digo pegadinhas, não, mas essas, né, consciências que as pessoas começam a ter quando você reconhece o teu mapa, Sim, sabe? sim. Aí você acaba entendendo, poxa, mas não, ele pensa dessa forma, eu penso assim. Então nós vamos ter que entrar numa comunicação. Ah, mas eu não estou conseguindo falar, eu não consigo expressar. O que que eu vou fazer? Eu vou buscar uma ajuda terapêutica. Porque quando a gente lê o mapa, a primeira coisa que aparece, às vezes, muitas vezes a pessoa precisa realmente de uma terapia. O que que ela está precisando para ela conseguir compreender? Então, são situações no mapa dela em que ela vai precisar de uma terapia. Ela vai precisar se compreender um pouquinho melhor. Ela não está conseguindo se expressar, mas ela vai ter que aprender a se expressar para conviver. Então, o mapa é, de certa forma, também uma terapia, que a partir do momento que você conhece, você é direcionada. E quando eu faço o mapa, eu já indico os florais, né? Existem os florais astrológicos, Olha, não que sabia. é os florais astrológicos, e é aqui em Florianópolis, que tem é o mantra flor, sabe? Ah, Ela tem um mantra, né, para cada floral. E tem os florais astrológicos. E eu fiz o curso, né, dele. E a gente trabalhou, nós ficamos 12 meses, né? Porque a gente trabalhou todos as os energias signos. passaram por Trabalhamos cada um todos. no nosso mapa e tomamos o floral. Aham. Então, aí, quando eu faço o mapa, eu já olho, poxa, essa pessoa precisa do floral tal, ela não consegue, né, se expressar, ela tem uma Algum dificuldade. aspecto precisa É, algum fortalecer, aspecto que né, precisa para ser trazer fortalecido. equilíbrio. Então, a gente indica também esse floral astrológico, Ai, que que faz. interessante. Que quando eu conheci também achei maravilhoso, né? E eu posso dizer, eu experienciei, e ainda hoje, às vezes, eu penso assim, nossa, eu preciso do floral para minha lua, né? Porque eu tô me apegando, né? Que a lua em touro, ela pega bastante, né? No sentimento. E aí você tem essa consciência. Mas, ao mesmo tempo em que você vê essas, né? Essa tríade tua, nós temos o outro lado. No teu caso, é virginiana, mas qual é o outro lado do virgem? Cada signo tem um outro lado, porque a gente precisa fazer um equilíbrio. Equilíbrio. É o É teu peixe. peixes, né. Então É estamos teu aqui. ascendente. Estamos aqui, né? Que nem tudo a gente precisa comprovar, porque daí o pisciano ele vai, né, ele vai confiar, ele vai acreditar. E você já falou muito bem, acho que eu já vejo que você já tem essa vibração energética, né? Sentir, né? É, Tá na área sentir. da tá na área do yoga. É isso, sentir, se permitir, o sentir, o olhar, o perceber que existe nos mistérios da vida, né? Que existe no universo algo mais. Então ele confia, ele acredita, o que muitas vezes as pessoas não acreditam, mas ele sabe, ele experiencia. Então cada um tem a nossa, onde nós temos a nossa lua, também tem o outro lado. Então, olha só, a lua em touro, por exemplo, qual é o outro lado? Escorpião. Escorpião. Daí o que que acontece?
a touro tem que desapegar, porque o de escorpião vai lá e fala a Transformação o tempo verdade e todo. desapega. Uhum. E o escorpião tem que se apegar um pouquinho, não descartar tudo. Então a gente vai, né, Trabalhando o equilíbrio, trabalhando né. o equilíbrio, quando você toma consciência e você sabe disso. Uhum. E é muito importante, porque a gente mesmo pensa: "Poxa, nossa, agora eu tô fazendo isso. Não, espera lá, vamos respirar". É. Eu gosto muito, sabe, ali, Hã. porque eu comecei a observar muito e vivenciar muito as fases da lua, e entender, esse tipo de energia e experimentar em si, né. Então, entender o que é uma lua nova, o que é uma lua cheia, o que que é uma energia de uma lua nova entrando, vamos dizer, em Capricórnio agora, que, né, no caso. O que que pede, né, é um convite para olhar que tipo de coisa, né, na nossa vida. Então eu gosto muito disso. E agora em março, que é quando começa um ano novo, o pontapé inicial de cada ano é em março, quando o sol entra na energia de Áries, né. A gente entra num ano de Marte, né, Mate. que é a energia do guerreiro, aquela força da vida, aquele movimento, né, Uhum. que a gente, né, tem um lado, muito bom que leva a gente para realizar, mas tem um lado também que corta muitas coisas também, né. E eu queria que falar um pouquinho disso agora, porque a gente também está entrando num movimento que os planetas grandes que passam muito tempo em uma energia específica, porque, giram em torno do Sol com mais devagar, É, eles estão mudando de casa, digamos assim, então, né. E então é como se fosse muitas mudanças acontecendo, né, nessa energia forte de Marte. Então o que que você diz pra gente, assim, desse ano que tá convidando a gente para olhar o quê? realmente, Enquanto humanidade. é, o ano realmente astrológico começa em março, mas sempre a gente já começa um Ah, pouco sentir a antes, já estamos vibração. sentindo a partir de janeiro. E Por agora a conta do gente já inconsciente coletivo também, isso né. também, a gente já está sentindo. Então o que é que o guerreiro Marte traz para nós, né, porque o Áries, ele é o primeiro signo do zodíaco, né, então vai seguindo, todos os signos se complementam, então mas o Áries começa, ele é o número um, ele vai lá, ele faz acontecer. E nós estamos também no ano, né, no ano 2026, no 26, ano ano 10, que é o um, sabe. o Então, início. aqui já dá para a gente perceber que é o início. Então, cada um de nós traz, né, isso consigo, que é preciso iniciar alguma coisa. Mas nesse nosso iniciar, isso também traz toda a humanidade, porque isso é uma questão, né, no geral. E esse iniciar é com essa energia, com esse impulso que você, né, está dizendo, colocando, que é fogo, sabe. Então todos os signos têm um elemento, né. O Áries, ele traz o elemento do fogo, então nós precisamos fazer acontecer. O que que está acontecendo na humanidade? Nós estamos tendo muitos ruídos, sabe, é muita informação. A informação vem fragmentada, então cada lado que a gente vai existem informações. E nós precisamos fazer o quê? Iniciar. É o número um. Vamos olhar para isso de uma outra forma? Vamos tomar uma atitude, que é uma ação que precisa ser realizada, Feita. precisa ser feita. Só que para isso, como o Marte é um signo de fogo, ele vai trazer alguns conflitos, vai trazer algumas revoluções, porque ele é impulsivo, como você diz, né. Ele vai lá, ele age, mas depois, Pensa. às vezes ele não pensa, porque ele tem intuição, Faz mas a antes de intuição pensar. dele é rápida, Uhum, sabe, ele faz acontecer. Então nós vamos estar impulsionados por essa energia, uhum. sabe. Por isso que cabe muito a cada um de nós. Isso acontece no geral, acontece no universo, Mas e impacta cada um de uma impacta a forma cada um de uma forma diferente. diferente, por Uhum, isso você vai olhar no teu mapa. uhum, Então você vai olhar no teu mapa, onde eu tenho Áries? Onde eu tenho Marte? Qual é o uhum, setor da minha vida que ele vai fluir nesse sentido, que eu vou precisar dar um impulso, que eu vou ter que ter uma atitude, que eu vou ter que fazer uma transformação, que alguma coisa está acontecendo que não está funcionando. E isso é no geral. Nós estamos diante, né, de muitas situações que a gente tem aqui, mundial, e aqui no Brasil, e em qualquer situação, em que a gente está percebendo que parece que vai ter um final, né, uhum, precisa haver um final. Então, o que que vai acontecer? Rupturas. Então Marte vem, ele rompe,
sabe? Ele traz essa energia. E cabe a cada um, então, trazer isso para si, porque como que eu faço a mudança na humanidade? Através de mim. Internamente, Então, né? internamente. Eu não sou a toda-poderosa que eu vou transformar o mundo, mas eu transformo a mim, eu transformo as pessoas que me rodeiam, e é isso que vai formando um ciclo, né? E isso vai, essa energia, ela vai se espalhando. Então, assim é que a gente vai trazendo essa transformação. Mas a gente sabe também que tem outros planetas que, inclusive, nessa semana, eles já estão em ação, que a gente diz, né, os planetas mais poderosos, né? Os planetas que têm os que são mais lentos, mas não que eles não sejam poderosos também, né? E são os outros que são mais assertivos, né? Então eles estão nessa configuração. Como o universo tudo vai mudando, eles também mudam, né? E a gente Uhum. chama assim de trânsitos, né? Existem os planetas que sim, com o trânsito, que ele vai se encontrar, né? Outros planetas que vão ficar o contrário. Então a energia, ela é diferente, né? Ela é um pouco contraditória. E agora são grandes, grandes planetas que estão se encontrando e com o guerreiro que é com o Marte, né? E É como se isso, fosse acendendo a energia isso, desses que vão sendo aham, encontrados, né, isso, vão que acendendo. Então, e aí às vezes você pensa assim, ai, mas meu Deus, mas é uma coisa grandiosa. Não, gente, a minha começa, ela é pequena. Eu posso fazer essa transformação aonde? Dentro da é minha casa, dentro. dentro de mim. Uhum, Então, eu faço fora, eu faço dentro. uhum. Então, eu preciso transformar alguma coisa, eu tenho que mudar. Sabe? A minha forma de ver, minha forma de sentir. Às vezes eu vou começar por uma gaveta. O que que eu tenho que pôr fora aqui que já não me serve mais? Então, as situações, todas elas que já não servem mais, que elas não estão fluindo, elas, nesse período, vão ter essa tendência de serem rompidas, tá? Ou, né, de uma forma mais dramática, né? Ou com Ou suavidade. com suavidade, Uhum, com o reconhecimento, com essa consciência. uhum. Então, cabe a nós que a gente tem essa consciência, mas isso não quer dizer que a gente também, né, não vai falhar. Ah, Porque sim, às vezes a gente que falha, estamos todos aprendendo aqui. às vezes a gente precisa de um Uhum. empurrãozinho, né? A gente diz assim, ai, ou aprender com dor ou com amor, né? Mas às vezes a gente aprende um pouquinho com um pouquinho com o outro, né? Então é um momento realmente decisivo, sabe? É um momento assim que ele vai trazer essa energia, porque nós viemos uma energia de Júpiter, né? Hum, 2005 foi Júpiter. que é a E abundância, é a né. abundância, é a sorte, é a busca pela filosofia, é pelos cursos, pela intelectualização, sabe? É pela espiritualidade para me Uhum, definir uhum. tá? A minha filosofia de vida e que caminho eu vou seguir, né? No que eu vou acreditar. E também teve bastante a influência de Saturno, né? Que ele trouxe essa organização. E também, né, quando a gente fala assim, a era de peixes, né? Que é a era de Jesus Cristo, que ele trouxe realmente essa questão do amor, né, para nós. E ela ainda perdura. Até hoje nós estamos nessa busca. Só que alguns astrólogos falam que a gente já começou na era de Aquário, outros ainda que a gente ainda está na era de Peixes. Mas eu acredito assim que a gente está nessa inovação, porque Nessa nessa transição, né, uma transição vai saindo, outra eu vai creio que a gente mesclando, está, né. porque a- nós estamos no signo de Aquário, né? Hum. O aquariano sempre vai estar vendo, né, da frente. E Plutão está em Aquário. Uhum. Então, o planeta Plutão, ele faz o que? A transformação. Ele vem para nos mostrar aquilo que realmente a gente não está enxergando. E ele nos mostra de uma forma ou de outra, ele vai te mostrar. Então, como ele está no signo de Aquário, quer dizer, olha, a inovação. As coisas vão ser inovadas. O aquariano é visionário, então ele quer ver alguma coisa acontecer lá na frente. E o Plutão está fazendo isso acontecer. Então, agora, A a tecnologia. tecnologia, Uhum. sabe? Tudo isso que está acontecendo agora, mas só que nós precisamos organizar. Então,
o Aquário também vem dizer assim, a questão do coletivo, porque ele é muito do coletivo, dos grupos, né? Das grandes causas sociais. Só que agora, com Plutão, ele vai dizer assim: olha, o teu coletivo interno. Vamos olhar para dentro de nós. O que eu posso fazer com tudo isso? Porque senão eu não vou conseguir chegar ao coletivo interno, né? Então ele vem trazendo tudo isso. E o Marte vai trazer essa boa energia. Às vezes eu digo assim: não, gente, é uma boa energia, porque ele vai nos impulsionar a ter atitudes. Muitas vezes É, a gente não tem, com certeza. sabe? Uhum. Então, acredito realmente que vai ser um período bem inovador. É Um ano um. aquela bagunça da reforma, né? Como se a gente estivesse reformando a casa, É quebrando as isso. paredes, Aham, mudando tudo, né? Que vem a bagunça, vem aham. o caos, para daí Vem. as coisas se organizarem, né? Por isso que eu digo, começa pela tua gaveta, tira a gaveta fora, sabe? Tem muita coisa lá dentro, às vezes, que só está ocupando espaço, porque a energia dela já está estagnada, sabe? A gaveta, o guarda-roupa, os armários, sabe? São coisas muito simples do nosso cotidiano. Mas que refletem algo Reflete, profundo interno que a nossa, gente não muito. tem alcance, né? Não, só de você De... arrumar, por exemplo, o teu guarda-roupa lá, olhar as roupas que já não fazem mais parte da tua vida, né? E você tirar, só isso dentro de você faz uma grande transformação. E esse ir lá e tirar o que que é uma ação, é uma atitude, é a energia de fogo de Marte. E quando você não está nessa consciência, aí que pode vir a explosão, né? Aí eu vou ter umas atitudes que muitas vezes, né, não vão ser favoráveis nem para mim nem para o outro. Então, vamos meditar, vamos fazer yoga. A explosão do fogo, Gente, né? Sim. essa área da nossa vida, as terapias, né, a meditação, a yoga, ela vai ser, sabe, um foco muito importante, É tá? porque é um caos interno que faz com que a gente realmente se sinta perdido, né. Sim, Porque você sabe que alguma coisa está bagunçando, né. Com certeza em alguma área da vida, em alguma questão, as pessoas todas estão sentindo esse convite para mudança, né. Mas é desafiador e profundamente angustiante a gente não saber para onde, né. Porque você fica meio no meio daquela bagunça de reforma, é mais ou menos essa é mais ou menos sensação, isso, né. é essa sensação que a gente aí tudo bem, aí nessa sensação, né, de ruídos, assim, que a gente diz, espera lá. O que fazer? O que Aham, fazer? E aham. comece eu vou começar por alguma coisa, porque se É. eu, né, não como é que é, não focar, então ela vai se expandir, alguma coisa eu vou fazendo, e nesse alguma coisa que você vai fazendo, que parece mínimo, ele é muito importante, porque Hum. ele vai te levar Dá um norte, né, ele vai porque te dar um senão a norte, vai te gente levar aos outros caminhos. E quando, né, quando você conhece a astrologia, conhece o teu mapa, eu acho que é um momento de você mergulhar realmente nesse uhum, mapa, uhum. sabe. E procure saber onde você tem o signo de Áries, onde você tem o planeta Marte, sabe. E também as casas onde eles, sabe, que Estão eles mandam, impactando. que é a casa um, Áries é a casa um, e a casa um é o quê? É minha Uhum. pessoa, né, a minha forma de ser, a forma como que eu me apresento, é como que eu me solidifico Que é o diante da vida, ascendente que da é o pessoa. ascendente da Uhum, pessoa. uhum, Então, essa casa, tá, vai ser mexida praticamente para todos, porque ela é a casa de Áries, uhum. e é a casa também de Marte, né. Marte Sim, também é o mora nessa casa, regente, porque ele é guardião, né, ele regente. está ali. Então a nossa forma de ser, ela vai ser modificada e transformada. Então por isso que já tudo vê, pô, se eu vou mudar, né, como é que eu faço transformação? O mundo vai começar a mudar, as coisas vão começar a ficar diferentes. É. E esse olhar, né, pra mudança também que é muito difícil, né, porque existe muita resistência, a gente pra É. fazer mudanças, né. E é interessante porque parece a mim me parece que nesse ano não tem espaço para resistir, né, não tem espaço, porque vai empurrar de uma forma ou de outra, a gente Vai vai, né, então que seja um pouquinho mais tranquilo, né, que a gente é. possa olhar com amor para essas partes nossas que resistem, né. Isso, e a gente sabe que vai ter esse novo É, recomeçar, né, é. é um renascer,
sabe? Cada um vai renascer. Então, e realmente você tem razão, eu também penso assim, né, pelo que eu vejo, assim, a gente vai ser bem empurrado. Como é que é? Vai com medo, mas vai com coragem, né? Confia que vai dar certo. Confia que vai dar certo, né? É, Tem é, porque às vezes a vida apresenta situações realmente bastante sim, desafiadoras, né, que são delicadas, né, então que encontre, né, nesse lugar de autoconhecimento, numa leitura de mapa, um respiro, né, porque é um alívio quando a gente entende, diz: "Ai, tá, então tá, né, por aham. isso, tá bom, então, né, E é muito poder". assim, é tão importante, sabe, porque eu faço mapa de crianças também, sabe. Hum. E é um prazer imenso, né, assim, fazer um mapa de uma criança. Eu fui convidada ano passado, que foi um presente que eu recebi, para fazer um mapa de uma criança recém-nascida. Olha que coisa mais Uhum. linda, né. E uma tia deu de presente O mapa. um mapa para essa, né, sobrinha Uhum. dela, que ela é lá do Nordeste, lá para cima, não lembro mais o nome da cidade. E olha só a oportunidade, é isso que é uma mudança. Então os pais já vão reconhecendo o filho, sabe. E como que eles vão atuar diante disso? Isso é uma nova forma de você ver, de você educar e interagir, fazer com que a criança venha interagir nesse mundo no próprio propósito de vida dela, daquilo Uhum. pelo qual ela veio para ser. Então os pais, quando eles têm o mapa, eles vão saber: "Poxa, como que eu vou né, como que eu vou agir?". A questão da emoção da criança, sabe, qual é o propósito de Uhum. vida. E nesse mapa que eu fiz, eh, elas eram, 2 casais de mulheres, né, e uma delas que teve era uma menina também, mas a gente não se conhecia, né, não conhecia nenhuma das 2. E quando eu fui lendo o mapa, que eu fui falando assim, aí eu vi que a mãe que todas estavam assistindo, né, as 2 estavam presencial, as tias, e as mães estavam assistindo. E aí ela falou assim: "Eu vou falar uma coisa, mas deixa ela falar primeiro, depois eu vou falar tudo depois, né". Aí quando eu falei assim, depois ela, né, falou: "Agora eu vou falar. Tudo que você falou aqui realmente é incrível". Daí ela começou a falar, falar, falar do que estava acontecendo. E, eu percebi no mapa que essa criança, ela era muito direcionada pra arte, sabe. Que o propósito de vida dela era a arte mesmo. E aí a mãe falou assim pra mim: "Poxa vida, eu sou artista", pessoal, ela era uma artista famosa de lá, e minha companheira também é artista, então ela já Uhum. está numa casa de artista, só que tu vê, eu não sabia disso, né, mas o mapa dela já aponta ela para O isso. Então direcionamento. é um direcionamento. Aí elas ficaram felizes porque, poxa vida, né, já tinham algo pela qual elas acolhiam a criança, e outras situações, então foi uma coisa, assim, muito importante. Uhum. E isso eu penso que é uma coisa que pode transformar, sabe. Uhum. Você reconhecer, né, reconhecer qual é o caminho, né, dessa criança. Não que você vai, né, interferir, mas você vai saber em algumas situações como lidar. É, porque acolhe É, diferentes emoções de uma forma diferente a que isso, foi habituada a acolher em si, né, então porque é um ser humano com outras necessidades, né, é então acho que esse olhar amplo que vai fazendo toda a diferença dessa humanidade nova que está sendo construída, isso né, que é esse que número um, o ano é número um é isso, né, tu vê, a partir do nascimento já eu já vou sendo que de uma olhada, certa forma a era de Aquário sentida. traz, né, então A vamos era de nos aquário olhar traz isso. diferente Aham. para poder ser e estar no coletivo, mas respeitando E em si a sua individualidade, né, mas desde que isso seja real, né, é algo isso. construído a partir de um Então essa autoconhecimento, né. atitude parece uma coisa assim, sabe, uma coisa muito comum, mas não é. Não é uma Foi revolução uma isso, na verdade. revolução. Trouxe realmente, sabe, pra gente que entende: "Poxa, nossa, está É acontecendo uma mesmo, essa existe, está transformação. acontecendo". Embora a gente encontra muitas outras situações que, através das informações que a gente está recebendo, né, que nós estamos bombardeados de informações, parece-nos que o outro lado está mais forte, Que né. a gente está regredindo, né, Mas em não algumas é, não é. situações. Quando você vê algo assim, você vê que é lá
lá no cerne, sabe, que está existindo. Não tem como segurar, né, Não a tem, mudança. não tem. Essa nossa transformação, É. essa pelo qual, né, o ser humano vai chegar, pre- pre- pretende, né, ou pelo menos é um caminho, né? Sim, sim. Ela Evolução, né, existe, é uma sempre. evolução e ela está se ampliando, só que ela é mais o silêncio, né? É. E também essa resistência, né, daquilo que está saindo, que está deixando, existe uma resistência, né, dela grita pro novo que tá, por isso que parece que a gente, né, não, ai, será que a gente está regredindo em tantas situações, mas é porque realmente o novo está surgindo, está muito forte, e o que está deixando, tendo que ir embora, está gritando, né. E é uma sensação. É, por isso essa sensação que a gente está sendo rasgado por dentro, é essa sensação que às vezes eu tenho, assim, de o que, né, da onde vem, né, essa sensação de porque realmente isso está acontecendo com toda a humanidade, né, esse convite para um evoluir, para um novo tempo, para um novo olhar, para uma nova consciência mesmo, É. né. Então agora é tipo assim, ou tu vai, ou tu Ou vai. a vida te empurra. Ou tu vai, né, então, porque o Marte ele é bem impaciente, né, assim, É. a energia do ariana, ela é impaciente, tem que ser para agora, né, então a ansiedade também ela vai É, daí também impacta a saúde mental, né, isso, impacta porque estamos ansiosos diante de tudo isso que está chegando até muito. nós, né, A depressivos, porque daí vem a isso, letargia, né, eu não sei para onde ir, daí, né, eu não consigo nem respirar, nem me "Ai, mover. agora como é que eu vou né, É, eu vou respirar, como é que eu vou fazer?" é, Mas tudo isso é a consciência de, né, "Espera lá". é um novo Tudo momento. é um novo momento e tudo tem o seu tempo, só que como já foi muito protelado, já vem de muito tempo e praticamente já criou raízes, que nem você disse, há uma grande resistência, sabe. Uhum, Então, uhum. algumas rupturas vão ter que Vão acontecer. ser mais doídas. É, vão ser mais doídas. Oh, amor, ó, eu trouxe um presente para você, Ai, meu pelo teu Deus. sim, Oh. pelo teu sim, pela tua disponibilidade de vir conversar com a gente sobre isso, trazer um pouquinho de clareza, trazendo luz, né, para a astrologia, para o nosso olhar diante da astrologia, né, dessa forma que você faz tão preciosa, que vem de uma jornada, né, muito muito legal, assim, porque você trabalhou com crianças também, né, Também trabalhei crianças com crianças especiais, especiais. 10 anos com crianças especiais. Então é muito Tive essa lindo, né. sintonia. Muito lindo ver isso, isso de que transborda de você, né, dessa construção, desse olhar que vai se ampliando e que traz tudo que foi vivenciado, né. Toda uma história. É. Nossa, Dani, muito obrigada, E daí eu estava vibrando na isso aqui, ó, eu trouxe né, tinha das árvores, pertinho de casa que eu trouxe, porque eu precisava trazer alguma coisa cor-de-rosa pra você. E sim, eu falei: "Poxa, assim, cor-de-rosa, né". É, precisava de Cor-de-rosa, uma florzinha cor do cor-de-rosa. amor, né, É, vim de verde, assim, é, é. de bastante esperança. Do chakra do coração, É, né, já que que vibra coração. dessa energia. Que vibra essa nossa energia de força, de É, alegria, de é. coragem, e sabendo que todos os desafios, né, e Uhum. obstáculos a gente encontra, mas a gente sabe que vai superar, É, né. que tem que ter Sim, fé, né. tem que ter muita fé, É. tá. Então agora é um momento de ter bastante fé mesmo. É, daí agora eu entendo, né, a energia de leão que vem do core, do super coração, né, aquilo que É. transborda, né, que é É lindo. o leonino ele é generoso mesmo, sabe. É, Ele é muito coração autêntico, muito leal, muito sincero, é o sol, sabe. né. É o Então ele é o sol, sol radiante que brilha é. e que traz o brilho para si mesmo, mas também Mas mas compartilha e contagia. ilumina todos os É, outros, né. contagia. E muitas vezes, às vezes, assim, não, o leonino, ai, o leonino ele quer estar tá sempre no centro. Mas o leonino que é autêntico, Ilumina tudo ele à sua ele volta. vai atrás e diz assim para você: "Vai ali, brilha, Uhum, você é uhum, capaz, você uhum, pode". E ele se sente realizado, uhum. sabe, com o brilho, com a força do outro e que o outro também brilhe. É, porque é uma energia mal compreendida, que quando às vezes está mal É. trabalhada, se confunde com ego, enfim, mas não Isso. é nesse Não, não é lugar, nesse né. sentido, né, a É, autenticidade não, ele é. realmente veio para, sabe, para mostrar
que todos são capazes e todos têm um brilho. E esse livro que você trouxe foi o livro que foi o livro que você O primeiro livro, de astrologia, né? Mostra pra livro gente, de mostra ali para astrologia. essa câmera, Ah, depois eu aqui, coloco ó, na aqui, descrição. ó. Então é o primeiro livro de astrologia que eu adquiri Que quando foi o que trouxe o comecei. despertar para Que foi, você eu trouxe o em relação à Despertar, né? astrologia. Sim, Tá. foi o Despertar. E quando eu li primeiro a história da Susan, né? Susan Miller, Aham. ela é uma história muito linda, sabe? Então, realmente ela foi transformadora para a vida dela, porque a mãe dela já estudava astrologia. Estudava não, tinha afinidade com astrologia. Uhum. Primeiro eu não acreditava em astrologia, a tia dela que acreditava em astrologia. E aí ela foi indo, interagindo, mais ou menos que nem eu, né? Quando ela viu, ela estava mergulhando. E a filha dela, que é criança, que é a Susan, tinha um problema sério de saúde. E ela foi estudar astrologia para ajudar a filha dela. Então a história é muito linda, sabe? E depois, né, a Susan se torna uma das, nossa, uma Maiores astróloga bem, astrólogas. Uhum. uma das maiores astrólogas, né, consultadas. Uhum. Cria vários livros nesse sentido. E traz o que? Ela, como que a astrologia surgiu da história, da própria história dela. Então, ela traz a prova de que realmente é transformadora. Ela se transformou, esse problema que ela tinha, que ninguém conseguia descobrir, sabe? A medicina não descobria o que ela tinha. E ela sofria muito, ela tinha muita dor. E a mãe dela mergulhava nisso, sabe? Começava a mergulhar, mergulhar, e ela estudando, depois que ela começou, ela também estudava escondido, porque a mãe dela não queria, porque dizia que ela tinha que estudar muito, muito, muito. É aquela história, né? Eu me identifiquei em muitas coisas, sabe? Assim, que no começo a gente tem aquela resistência. Aí eu não vou conseguir. Aí eu falei assim, puxa, ela conseguiu, né? Então vamos lá, eu vou conseguir também. Então eu sempre trago, e ele traz assim, sabe, toda a história da astrologia, traz toda a história dos signos, traz a mitologia também, né? Tem. E ele traz assim também toda a força de cada signo, sabe? A Eu até potência de posso cada ler aqui? Pode, Pode ler? pode. Eu vou Pra gente trazer assim, compreender. é o poder Uhum. que eu coloco sempre. Que é uma jornada, né? Sempre quando eu vou fazer o mapa, né, a gente dá. Eu gosto muito do impresso, né? Mas agora a gente já. Tudo mudou, né? Aí a pessoa, se ela quiser, ela faz a impressão, porque eu gosto de escrever tudo e orientar também os passos que a pessoa precisa para compreender cada casa, sabe? E oriento que faça uma meditação, que estude cada casa e depois se informe, né? Porque você pegar pela internet é uma coisa, mas você receber uma orientação é bem Bem diferente, diferente. né? E aí eu sempre coloco a orientação aqui da Suzy, que ela diz a força condutora de cada signo, né? Uhum. A força condutora de Áries é eu quero. A força condutora de Touro, eu mantenho. Me Uhum. faz a força. A força condutora de Gêmeos, eu penso. A força condutora de Câncer, eu sinto. De Câncer, de Leão, eu crio. De Virgem, eu produzo. De Libra, eu equilibro. De Escorpião, eu investigo. De Sagitário, eu pretendo. Né? De Capricórnio, eu realizo. Tá? De Aquário, eu inovo, que é o momento que nós estamos agora, né? E de Peixes, eu acredito. Então, é força condutora, eu gosto muito desse, sabe? Porque realmente ele define qual é a força de cada signo. E nós estamos agora no Aquário, né? Então, aonde eu tenho Aquário, eu inovo. Qual é o setor da minha vida que eu tenho Aquário? Com a Qual potência é o de setor da minha Marte, vida que eu né? tenho Urano? Aham, vai entendendo. Vai entendendo assim, sabe? Poxa, então eu vou lá, ali eu vou inovar, né? Agora é o momento, o sol está brilhando aonde? Está brilhando em Aquário. É verdade. Então eu busco lá no meu mapa, eu não fico, né, olhando. Não. Hoje, agora eu vou buscar Aquário, porque o sol está em Aquário. É lá que vai É brilhar. trabalhar a favor, é nadar a favor da correnteza. Amor, como que você atende individual? Como que a gente te acha? Eu atendo individual, sim, pelo telefone, né? Tá. Pode dar o meu telefone, eu atendo no espaço Quintessência. Tá. Aham. Com a E com a Janessa Janessa, maravilhosa. maravilhosa, a gente sempre fica trocando figurinhas lá, Sim, né? Cada sim. pouco.
E eu posso dar o telefone? Pode dar e eu também vou deixar na É, descrição também, mas pode falar. então é 47 Aham. 999 53 3896. Ó, Ou então pelo Instagram também, né, que aham, é Eli Dolores tá, Terapias. tá bom. É tudo junto, Eli Eli Dolores Dolores underline, né, Terapias. daí Terapias. Então Tá, tá. esse é o O contato Quinta do Essência Instagram. é em O Balneário Quinta Camboriú, Essência é né? em Balneário Camboriú. Então Hum, tá, minha flor. estamos aqui. Agradeço imensamente que a gente siga assim, transbordando de conhecimento e com certeza eu preciso marcar o meu mapa com a Eli também. Agora É, fiquei me às pensando vezes de às vezes a gente vontade. tem quando a gente tem um mapa, daí eu faço consultas também, sabe. Eu Aham, faço consultas, eu faço a revolução do ano, eu aham, olho os trânsitos, às vezes: "Não, eu só quero olhar meus trânsitos". "Ok, aham. vamos olhar os trânsitos", sabe. Ou vamos consultar o momento, eu quero ver onde é que está a minha casa que está fluindo, é uma Sim, consulta também, para quem já tem todo o mapa. sim. E eu que te agradeço, Dani, digo assim, ó, digo para você e para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que deixe brilhar, né, fluir essa luz luminosa e poderosa que você tem dentro de você. E que quando você conhece o teu mapa astral, você traz essa luminosidade ainda mais para a tua essência, para você ser realmente aquilo que você veio ser aqui. É que às vezes a gente fica empacando, querendo ser o que os outros querem que a gente Isso, seja, né? é o farol É, luminoso, é, faça com que ele, né, é esse o brilhe convite. cada vez mais, esse é o convite. Ai, que maravilha, amor. Graças Obrigada. a Deus. Oh, muito, muito, muito bom, muito bom. E a gente fica por aqui. Até o próximo encontro.